Aê, finalmente. Bom dia, bom dia. Bom dia quem já está presente, resolvendo os problemas técnicos de última hora. Eu já tinha feito live simultânea pelo Restream, mas descobrindo coisas novas sobre o LinkedIn. O LinkedIn ele não deixa ir ao vivo 15 minutos antes do horário do evento. Então, entrei ao vivo, eu vi aqui, cara, o YouTube tá no ar, LinkedIn não tá. O que que houve? Aí eu descobri que ele é fiel aos 15 minutos, ele avisa isso na criação do evento, que só vai permitir estar ao vivo 15 minutos antes do evento. Então, eu tava batendo cabeça aqui. Acertamos a nossa iluminação, né? O curioso é que com o dia sol nascendo, já nasceu, daqui a pouco vai mudar a configuração da luz aqui, mas estamos ao vivo. Pontualmente, 7 horas da manhã. Estamos ao vivo com o programa de estreia do Morning Insight. Muito obrigado quem já está ao vivo aqui com a gente. E começar com alguns pensamentos meus aqui. Eu já há muito tempo eu tenho vontade de fazer live no LinkedIn e no YouTube para dividir um pouco. Parte da minha missão é ajudar a disseminar conhecimento, ajudar a disseminar insights entre as pessoas. Por isso que eu escolhi fazer o que eu faço, que é treinamento, que é mentoria, que é consultoria. E uma das maneiras de ampliar esse alcance é justamente fazer live e depois deixar o vídeo gravado, enfim, cortar e tudo mais, né? Então, já tinha um bom tempo que eu estava querendo fazer isso. Isso é uma das metas do ano, né? Tô batendo hoje, quem já fez treinamento comigo já com certeza já me ouviu falar em algum momento sobre definição de objetivo, meta do ano, meta da semana, enfim, lançamento do Morning Insight é uma meta do ano, do mês, da semana que eu tô batendo. Deu bastante trabalho imaginar formato, imaginar o horário, né? Esse logotipo aqui também demorou, esse nome demorou a sair, mas é muito do que eu falo nos meus treinamentos, é o que eu posso fazer que está na minha mão, por menor que seja. Então é toda semana dando um passo, criando alguma coisa para poder chegar aqui, né? Tem que cravar uma data. Semana passada, início da semana passada eu falei, pô, beleza, e aí, mas quando é que eu vou lançar? Eu falei, cara, semana que vem. Como é que eu tô semana que vem de manhã? Não, beleza. Qual é o melhor dia? Terça-feira. Marca terça-feira. E começa a trabalhar para fazer isso virar realidade. É um pouco até do que eu pretendo falar hoje. Eu não sei se eu consigo falar tudo hoje do que eu vi aqui. Eu me propus a falar sobre o Jogo Infinito, livraço. Eu terminei de ler o Jogo Infinito há umas 2 semanas atrás. E é bastante coisa, esse livro tem bastante coisa interessante. Eu queria falar um pouco de procrastinação, que conecta até um pouco no que eu tô falando de botar para fazer, executar ações no dia a dia. Como eu estava comentando, eu quis fazer esse programa para, né, poder dividir conhecimento, deixar disponível e dar uma regularidade nisso, não fazer uma live, como eu já tinha feito antes, umas 2 ou 3 lives que eu fazia simultâneo no YouTube, no Facebook, agora eu resolvi fazer no LinkedIn junto, para testar, horário de 7 horas da manhã é para testar também, não tenho a menor certeza se as pessoas vão assistir ao vivo, se isso vai gerar interesse ou não, mas, bicho, tem que testar, tem que fazer, tem que se propor a fazer coisas diferentes para obter resultados diferentes. Então, tô aqui, obrigado pela presença, quem já tá aqui com a gente. Vou começar falando do Jogo Infinito. Inclusive, né, eu tô acompanhando, cara, no próximo programa, aliás, terça-feira que vem vai ser a segunda edição do Morning Insight, já tô avisando. Na semana que vem eu vou colocar o chat aqui do lado, só não queria fazer isso agora para não demorar, mas eu quero colocar o chat aqui do lado para as pessoas poderem ver as duas interações, que vem do YouTube, que vem do LinkedIn, tem um appzinho que sintetiza tudo isso, bota aqui do lado, mas por hoje fica sem. Mas eu tô lendo o chat, se você colocar um comentário no YouTube ou fizer um comentário no LinkedIn, eu tô lendo daqui. Isso aqui é uma via de mão dupla. Aliás, se é para fazer via de mão única, eu faço vídeo, eu não faço live. Então eu quero fazer live porque eu quero também receber perguntas, que é outra intenção minha. Aliás, talvez seja essa a minha principal intenção em fazer live, porque se é para fazer mão única, eu faço vídeo. Então, eventualmente, seja do conteúdo que eu esteja apresentando no dia, ou seja uma pergunta que venha na mente, alguma coisa que você queira perguntar, pode perguntar que eu tô vendo o chat daqui.
água e café pra gente começar os nossos insights da manhã. Bora lá. Jogo Infinito. Bicho, Jogo Infinito é um livro, até deixei ele pronto aqui no Kindle para mostrar. O Jogo Infinito do Simon Sinek. O Blur, ele acaba tirando. Jogo Infinito do Simon Sinek. Eu acho que esse é o livro mais recente dele. Eu não lembro se ele é de 2019, 20, 21. E eu gosto muito do Simon Sinek. Ele, para mim, hoje é um dos principais autores de liderança no mundo. Ele tem uma característica de escrita que ele é muito incisivo, ele é muito direto ao ponto, ele não fica dando rodeio. Tanto é que o Jogo Infinito é um livro curto de ler. O livro que eu li antes do Jogo Infinito foi o Trust and Inspire, do Stephen M.R. Covey, filho do Stephen Covey pai. Bicho, o livro do Covey filho, 30% do livro foi introdução, já não aguentava mais ler a introdução. O livro é muito bom, o Trust and Inspire é muito bom, o Trust and Inspire não tem em português, mas ele é muito bom. Mas eu acho que ele podia ser muito menor. É igual o Mindset da Carol Dweck, esse eu tenho aqui físico pra mostrar. Cara, esse livro é bom, mas ele podia ter só 2 capítulos. Né? O borrão, ele tira um pouco. Se eu virar o livro assim, ó, estamos aprendendo coisas. Se eu virar assim, ele mostra. Esse livro é bom, mas ele podia ter 2 capítulos. Ele podia ser, na verdade, ele era um artigo científico, acho que era a tese de doutorado dela que virou livro. Então, eu vejo que tem muito livro de liderança que é muito longo sem necessidade. E o Sinek é um cara muito direto ao ponto, e muito, em inglês o pessoal chama blunt. Né, João? Eu também acho que ele é muito didático. E ele é muito blunt, ele é muito duro. Cara, o Jogo Infinito, a minha sensação ao ler é que o Sinek tava meio puto quando ele tava escrevendo o livro, porque ele fala umas verdades assim, cara, nuas e cruas. Curiosamente, eu já sabia que ele tinha escrito esse livro, mas eu não tinha parado para ler nem tinha comprado. Aí eu ouvi um podcast do Simon Sinek com o Covey filho, os dois falando dos 2 livros. Foi aí que eu decidi ler os 2. Falei, pô, cara, filho do Stephen Covey, Covey pai, já falecido, autor dos 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. O filho dele escreveu um livro, na verdade ele já escreve sobre confiança, principalmente, há muito tempo. E fazendo um podcast com o Simon Sinek, um dia eu tava viajando de carro, botei o podcast para rodar, eu falei, cara, eu tenho que ler esses 2 livros. E, na verdade, conceitualmente, ou pelo menos a raiz do livro, não é um negócio muito novo, porque é muito sobre a troca do longo prazo pelo curto prazo. São pessoas e empresas que deixam, ou fazem ações, ou deixam de fazer ações com foco de longo prazo para colher frutos de curto prazo. Mas ele tem umas nuances que fazem a gente pensar e que traz uma série de insights. Então, primeiro, por que é o nome do livro, Jogo Infinito? Ele faz essa distinção, e isso é baseado, eu também ouvi um podcast do Sinek com um autor, eu não lembro se o cara é filósofo, se o cara é autor de teoria de jogos, mas o cara fazia a distinção, esse autor, lá nos anos 70, eu acho, e esse cara foi o cara que inspirou o Sinek nessa mentalidade do jogo infinito versus os jogos finitos. Jogo finito é aquele jogo que todos os jogadores concordam com as regras, jogam por essas regras e uma hora o jogo acaba quando a condição de vitória ela é atendida ou quando o tempo acaba. Então, os jogos desportivos, eles são a melhor maneira de entender um jogo finito. Futebol, por exemplo. Então você tem 2 times que concordam com as regras, só o goleiro pode pegar a bola com a mão, você tem 42 tempos de 45 minutos no futebol de campo, ganha quem marcar mais gols, se o jogo terminar empatado, se é um jogo de campeonato regular, o jogo termina empatado, se é um jogo de semifinal, final, ele vai para pênalti. Então tem um conjunto de regras que ele é pré-definido, existem e todos os jogadores concordam em jogar sob essas regras. A gente tem uma condição de vitória, quando termina, acabou, tem um vencedor e tem um perdedor. Só que esse conceito do jogo finito, ele é aplicado para jogos ou situações onde é possível isso.
na maior parte das vezes, e no mundo dos negócios, na nossa carreira, na nossa vida, nos nossos relacionamentos, o jogo não é finito, o jogo é infinito, o jogo não acaba nunca, porque as condições de vitória, por exemplo, uma carreira, como é que você vai falar que alguém ganhou, venceu na sua carreira? Peraí, mas venceu como? Ele está concorrendo contra alguém, primeiro de tudo. Então, a regra numa carreira é você com a sua regra, o que você acha que é importante para você. E por isso é que nem todos os jogadores vão concordar com as mesmas regras, e também porque não é uma competição, não é você ganhou e outra pessoa perdeu, você pode ser bem sucedido na sua carreira, e o seu colega de trabalho também, e o seu primo, e o seu pai, a sua esposa, os seus filhos também. Então não tem essa exclusão mútua de uma pessoa ganha e outra pessoa perde. E isso serve, mais uma vez, para a vida, para casamento, para tudo que tem na vida, ou pelo menos as coisas mais importantes para a gente, são jogo infinito. O problema, e eu gosto muito de uma frase do Sinek que ele coloca no livro, é que o objetivo do jogo infinito é continuar jogando. E aí começa o problema de organizações. Ele fala muito do viés pelo ponto de vista organizacional, mas ele fica mudando, indo e voltando entre pessoal e organizacional, porque organizações são feitas de pessoas. Então, quando ele está falando de empresas, ele também está falando de pessoas. A mentalidade finita de uma empresa é a mentalidade finita de uma pessoa. E aí ele traz, no livro, ele traz um monte de exemplos de pessoas e empresas que tomam decisões, cases de empresas e de pessoas tomando decisões, pensando num jogo finito, ou pensando que a situação que eles estejam é um jogo finito, mas quando, na verdade, o jogo que eles estão jogando é infinito. E o problema é quando uma pessoa ou uma empresa, por exemplo, se você no seu trabalho entra nesse estado de competição, de querer derrotar um colega de trabalho, uma pessoa de outro departamento, e você começa a competir e eventualmente você começa a prejudicar ou a não auxiliar essa pessoa, você está tendo atitudes que te dão benefícios de curto prazo ou que você acredita que vão te dar uma vitória contra essa pessoa no curto prazo ou num determinado horizonte de tempo, mas na verdade a tua carreira e o trabalho da empresa, o trabalho da outra pessoa é infinito. O objetivo do jogo infinito é continuar jogando. E essa visão de que, principalmente nas nossas vidas, o objetivo não é chegar numa linha de chegada, mas sim permanecer jogando, muda a maneira como a gente encara um monte de coisa na vida. Ele dá o exemplo de a vida é um jogo infinito. A sua vida e a minha vida, um momento vai chegar no fim. Mas a vida continua, com ou sem nós, jogadores desse jogo infinito. Então não adianta a gente tentar ter uma mentalidade de jogo finito num jogo infinito. E para as organizações e para as empresas, isso é potencialmente nocivo, porque quando uma empresa, por exemplo, ele fala muito dos resultados de empresas listadas em bolsa de valores que apresentam resultados trimestralmente. Então, quando a empresa está olhando só para o próximo trimestre, ela pode tomar um monte de decisões querendo se superar ou superar os resultados do próximo trimestre ou atingir um conjunto de números que são arbitrariamente definidos, e isso deixa de lado o longo prazo. Então são empresas que, por exemplo, para ter um resultado melhor trimestre contra trimestre, param de investir em capacitação, param de investir em pesquisa e desenvolvimento, não investem em marketing, não investem em propaganda, e isso ao longo do tempo, essas decisões de cortar no curto prazo para poder cortar o longo prazo para atingir resultado no curto prazo, ela traz resultados para essa empresa. Então eu tenho pelo menos um case que eu trouxe aqui do próprio livro do Sinek para mostrar. Perfeito, João. Quando a cultura da sociedade ela é infinita. E é um pouco da gente ter essa noção da nossa contribuição nesse jogo infinito. E mais uma vez, buscar dar contribuições pensando que o meu jogo não termina semana que vem, mês que vem, no próximo trimestre. Quando o Sinek fala dessa troca do longo prazo pelo curto prazo, automaticamente me lembrou um conceito dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, do Stephen Covey, o Covey Pai, que é o conceito de P sobre CP, é o conceito de produção sobre capacidade de produção. Então, nos 7 hábitos, o Covey traz, aliás, o Covey Filho,
A própria Brené Brown, que é a autora do livro que eu quero comentar na semana que vem, o Coragem para Liderar, livraço também, doído. Todos eles, dos caras que eu tenho lido recentemente, todos eles fazem a sua reverência ao Stephen Covey pai, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Eu recomendo esse livro sempre. Até vou deixar aqui, não vai sair no LinkedIn, mas vai sair no YouTube, o meu Linktree. Esses livros todos que eu tô recomendando, eu tenho uma lista no meu Linktree com todos esses livros, com link para a Amazon, link de afiliado. Se você comprar um livro por esse link, eu ganho um percentual de comissão de vendas, mas todos esses livros que eu estou falando têm já listados, mais do que esses livros, têm listados no meu Linktree. E todos eles fazem a reverência para os 7 hábitos, os 7 hábitos é de 1989, se eu não me engano, que é a base de autodesenvolvimento, eu comigo mesmo e eu para com outras pessoas. E o P sobre CP, o Covey no 7 hábitos, dá o exemplo da galinha dos ovos de ouro. Ele traz a fábula da galinha dos ovos de ouro. Então, não lembro o nome do personagem da fábula, quando ele descobre que tem a galinha e a galinha bota um ovo de ouro todo dia, ele todo dia ganha um ovo de ouro. Mas o personagem fica ansioso querendo ter todos os ovos de uma vez só. Então ele vai lá, mata a galinha e ele abre a galinha e ele descobre que não tinha ovo de ouro. Então essa é a visão do curto prazo versus o longo prazo. Para tentar obter os ovos de ouro no curto prazo, o personagem mata a capacidade de produção. Capacidade de produção é tudo que a gente faz que vai gerar benefícios para a nossa produção futura, para a nossa produtividade, para os nossos resultados futuramente na linha do tempo. Então a gente precisa equilibrar essas ações de produção, de atingir resultado no momento presente, no curto prazo, com as ações de longo prazo. Porque quanto maior a minha capacidade de produção, maior futuramente eu vou ter produção. Mas não adianta eu querer obter todos os resultados agora no curto prazo, porque isso prejudica os meus resultados futuros. Então esse equilíbrio entre presente e futuro é a base desse P sobre CP do Stephen Covey e é a base também desse pensamento infinito, do jogo infinito. O Leonardo Pesten perguntou, também a ideia de que a dieta restritiva é finita, a reeducação alimentar é infinito. O Sinek fala muito dessa questão de saúde, alimentação e exercício físico no livro, porque é invariável a comparação direta. O Sinek fala, eu li isso no livro e na mesma semana me veio, cara, não lembro, sei aonde, Instagram, veio um corte de uma palestra que ele estava fazendo, ele falando exatamente as mesmas palavras que ele fala no livro. Se você for na academia hoje e ficar 10 horas na academia, você não vai atingir resultado. Não adianta. Você pode ficar 10 horas na academia hoje, você não vai entrar no shape, não vai ficar saudável. Mas se você fizer 20 minutos de academia todos os dias, é garantido 100% que você vai atingir o corpo que você quer, a saúde que você quer. Quando? Não sei. Então, esse 20 minutos todos os dias, para algumas pessoas pode demorar 6 meses, para outros pode demorar 1 ano, para outros pode demorar 6 anos. Mas, invariavelmente, tendo a regularidade e a constância das ações, você, sabendo que é um jogo infinito, que você não vai resolver seus problemas de saúde de uma vez só, e tendo a mentalidade de que você precisa permanecer jogando o jogo da saúde, o jogo da vida saudável, você não troca o longo prazo pelo curto prazo. Ou seja, você não tenta fazer um dia de academia no ano e se matar, porque isso pode gerar lesão e não vai te trazer resultado. Então, reeducação alimentar é você saber que você precisa se manter saudável na sua alimentação ao longo do tempo e não adianta fazer uma coisa maluca no curto prazo. Não adianta você fazer uma dieta do alface gelo para você emagrecer 10 quilos hoje, mas esses 10 quilos eles não são sustentáveis ao longo do tempo. E além disso eles trazem prejuízos de curto prazo e de longo prazo. Então isso, né, o Eduardo Júnior falando que o assunto vem a calhar porque ele está estudando ciências contábeis. E a gente fala de contabilidade e finanças, tem muito disso. As empresas podem ter essa tendência de trocar o longo prazo pelo curto prazo. Então, imediatamente quando eu estava lendo O Jogo Infinito, me veio esse conceito do P sobre CP. E eu gosto do Sinek porque ele é muito didático,
E ele trouxe, né, o livro ele é basicamente centrado em torno do que ele chama das 5 práticas essenciais da liderança que tem a mentalidade infinita e que joga o jogo infinito. Então eu vou dar uma passada por cada uma delas, mas eu vou até dar ênfase na primeira delas, porque foi um negócio que me chamou a atenção. Tem 2 delas, estou olhando para a lista aqui. Aliás, para quem já fez, eu não sei se tem alguém aí no chat que já fez treinamento de oratória comigo. Eu sempre falo para ter o roteirinho. Eu tenho meu roteirinho aqui, meu TXT aberto aqui com as minhas anotações pro dia de hoje. Desses 5 tópicos, eu vejo que tem 2 assim que são mais inovadoras do que eu já tinha visto, mas eu vou dar uma passada por cada uma delas. 5 práticas essenciais para a liderança infinita. Promover uma causa justa, ter equipes de confiança, estudar rivais dignos, esse negócio de rival digno é bacana, se preparar para flexibilidade existencial e demonstrar coragem para liderar. Eu achei engraçado porque o último tópico desses 5 é exatamente o mesmo título do livro da Brené Brown. Vamos lá, primeira causa justa. A causa justa, ela é uma visão de longo prazo para a empresa que é diferente dessas missões, visão, missão, valores que a gente costuma ver na parede das empresas. Porque uma provocação que ele deixa muito forte é que essas visões, essas missões das empresas, muitas vezes trazem a visão finita embutido nela. Então, por exemplo, quando uma empresa coloca na sua missão ser a empresa número 1 em determinado segmento, isso é visão finita, porque ser número 1 como? Parece que é uma competição. A própria questão de ser o número 1 significa que se você é o número 1, você deixou todos os outros para trás e você é o primeiro lugar no pódio. Então essas visões de ser o número 1, ser o melhor, isso é competição, então isso é jogo finito. O jogo infinito é a causa justa, ela é uma demonstração de como que essa empresa consegue ser a favor de alguma coisa, consegue incluir outras pessoas no caminho, porque não é nem só a inclusão de pessoas, mas é a inclusão de quem pode participar dessa causa justa, não só a inclusão dentro da própria empresa, inclusão de gênero, de raça, de idade, mas a inclusão de todo mundo que quer participar é convidado, é bem-vindo. Quando eu tenho uma missão de uma empresa dizendo que quero ser o número 1, eu estou excluindo meus competidores dessa visão, eu estou excluindo outras pessoas, é uma visão excludente. E essa causa justa, ela precisa ser inclusiva. Então ela tem que ser a favor de alguma coisa, inclusiva, a serviço, se colocando a serviço de outras pessoas, e resiliente e idealista. E começar com o porquê. O João jogou ali, é um outro livro muito bom do Sinek, Começar pelo Porquê. Ele faz a distinção no livro sobre a causa justa do começar pelo porquê. Ele diz o seguinte, o começar pelo porquê, que é um outro... É um livro do Sinek, que é baseado, tem um TED Talk dele, o Golden Circle, que é fora de série. Ele diz o seguinte, começar pelo porquê, ele é muito mais voltado para uma pessoa do que para uma organização, para uma causa justa. É o porquê eu quero fazer isso. O porquê a empresa quer fazer determinada coisa é diferente da causa justa. A causa justa é uma causa de serviço a outras pessoas, o porquê é uma motivação interna da empresa. Eu vejo que tem algumas sobreposições, ele tenta fazer essa distinção no livro. E ele dá um exemplo, esse é o exemplo que eu queria mostrar para vocês, da causa justa de uma empresa chamada Sweetgreen. Essa Sweetgreen é uma empresa americana, é uma rede de restaurantes que tem um propósito de conectar clientes com produtores locais. Então, o que essa Sweetgreen tem, eu já deixei no site deles aqui, o que a Sweetgreen tem de missão? Eles chamam de missão, o Sinek diz que isso aqui é a causa justa deles. Então, traduzindo, é construir comunidades mais saudáveis através da conexão de pessoas com comida real. Então, qual é a provocação da Sweetgreen, que é a missão da empresa e é a causa justa delas? Eles são uma rede, até vou pegar aqui e mostrar aqui a rede de...
da Sweetgreens, ele só tem, pelo que eu vi aqui, só tem restaurante nos Estados Unidos, mas olha a quantidade de cidades que esses caras estão presentes. Quantidade de estados que eles estão presentes. Então, qual é a causa justa? Por que essa causa justa é importante? Porque para construir comunidades mais saudáveis, eles precisam oferecer um cardápio saudável para as pessoas, só que eles dizem como eles fazem isso, conectando as pessoas à comida real. Na definição da Sweetgreen, a comida real, ela é uma comida que, além de saudável, ela é feita por produtores locais. Então a ideia da Sweetgreen de ter comunidades mais saudáveis, mais uma vez, não é só com relação aos seus clientes, é ter a saúde, por exemplo, econômica, de estimular os produtores locais. Para uma rede de restaurantes, uma rede de fast food, é muito mais fácil ou muito financeiramente, é muito melhor, ao invés de ter uma rede de produtores locais espalhados pelos Estados Unidos inteiro, é mais fácil e mais rentável se essa empresa ela tivesse poucos fornecedores para poder comprar com volume e comprar com desconto. Essa é a lógica da maior parte das redes de restaurante e de fast food, dessas grandes redes, é ter poucos fornecedores para comprar em grande volume com eles, para ganhar, para pagar menos, para ter o resultado imediato. Só que isso não estimula o produtor local. Então a rede de restaurante que compra de um único fornecedor, e de novo, não tem nada de errado em ter essa prática, mas na causa justa da Sweetgreen, eles querem estimular a economia local. Então cada restaurante acaba tendo um menu diferenciado, porque ele precisa contar com os ingredientes, com a comida que é produzida localmente. Eles querem desenvolver a vida saudável não só para os seus clientes, mas economicamente saudável, estimulando os produtores locais. Então essa visão da Sweetgreen de não somente oferecer uma comida saudável para o seu público, para os seus clientes, mas querer estimular a economia local fez com que eles tomassem a decisão de não vamos ter grandes fornecedores, vamos investir nos produtores locais. Então isso traz, mais uma vez, uma saúde financeira para aquela cidade, para aquela região, porque isso é a mentalidade infinita. A empresa que entende que ela, estando inserida numa comunidade, ela precisa dar perpetuidade para essa comunidade. Ela precisa estimular que essa comunidade seja um local viável para o seu próprio negócio existir. Então, a visão de que para estar nessa cidade, eu preciso ajudar essa comunidade a ser economicamente viável e sustentável, né? A contribuição da empresa para a sustentabilidade da economia local, que permite que a empresa continue instalada, fez com que eles tomassem a decisão de vou comprar de produtor local, mesmo que isso afete ou diminua a lucratividade da Sweetgreen. Eles entendem que a Sweetgreen como um todo ganha menos dinheiro, mas os restaurantes, ao estimularem as economias locais, eles têm maiores chances de permanecer abertos e funcionando ao longo do infinito. Então, isso é muito interessante. Ele traz uma série de exemplos no livro dessa causa justa, que a causa justa, aí ele fala o tempo todo, né? Mais uma vez, é para a empresa, mas é para você, para mim, para você. Ou seja, qual é a causa justa? Como é que você pode contribuir com a perpetuidade do jogo infinito? Como é que você pode jogar permitindo que o jogo permaneça sendo jogado? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto das 5 práticas. Ter equipes de confiança, e ele fala até brevemente sobre as equipes de confiança, porque a questão de, para a gente poder jogar o jogo infinito dentro de uma empresa, dentro de uma organização, a gente precisa ter a consciência de que eu preciso te ajudar e você precisa me ajudar. Se nós, numa mesma equipe, somos concorrentes e eu estou competindo contra você e você contra mim, nós não estamos trabalhando juntos para atingir os resultados da empresa ou a causa justa da empresa. Então, a causa justa da empresa é um ponto de partida através do qual
As pessoas precisam se unir para jogar o jogo infinito. Eu já vi, vocês já devem ter visto, um sem número de organizações onde existem metodologias que ranqueiam as pessoas em termos de desempenho, onde os 10% maiores ganham aumento, são promovidos, têm visibilidade, e quem não está nesse topo é relegado a um segundo plano ou não tem tantas oportunidades. Quando você tem esse tipo de ranqueamento, naturalmente acontece uma competição interna que prejudica jogar o jogo infinito. Mais uma vez, jogar um jogo finito. Estamos olhando para a próxima avaliação de desempenho, estamos olhando para o próximo ciclo de promoções da empresa. Então, a organização e os líderes precisam ajudar as pessoas a entender qual é a causa justa e construir confiança entre elas. Ele tem no livro um gráfico, não trouxe aqui para mostrar, mas é um gráfico XY, onde tem a alta confiabilidade e o alto desempenho, né? O quanto que as equipes, umas pessoas confiam nas outras, pouco ou muito, e o quanto que o desempenho e a confiança. E ele traz um exemplo dos Navy SEALs, né, que é a divisão, regimento, não sei, do exército norte-americano, que é meio que uma tropa de elite do exército americano, são os caras que fazem as missões no Afeganistão e tudo mais. Ele trabalha bastante com o exército americano, o SINEC, e ele traz um exemplo de uma equipe de operação de se eu não me engano, é uma plataforma de petróleo, não sei se a plataforma é um navio. E ele fala sobre a questão de essa equipe na plataforma de petróleo, as pessoas precisam confiar muito umas nas outras, porque se eu desconfio de você, ou eu quero competir contra você, ou eu não estou apontando, eu não confio em você a ponto de não te dizer que você está cometendo uma falha, uma infração de segurança do trabalho, eu coloco você e a mim e a todo mundo em risco. Então, para você construir equipes que vão jogar o jogo infinito, as pessoas precisam confiar umas nas outras, de ouvir umas às outras, falar sobre os seus sentimentos. Eu preciso falar como que eu estou me sentindo acerca de uma decisão da equipe, para que a equipe possa ver o meu ponto de vista, e eu não posso, ao fazer isso, ficar exposto, ser recriminado, ser criticado ou correr risco de punições. Então, a construção de confiança dentro das equipes é vital para podermos entender como fazermos para atingir, ou porque você não atinge a causa justa nunca. De novo, é o jogo infinito. Então você não vai chegar num ponto, por exemplo, a Sweet Green, mais uma vez, vou mostrar aqui. A Sweet Green não tem como medir se eles construíram comunidades mais saudáveis, conectando pessoas com comida real. Não tem como dizer que atingiu isso. Isso é uma visão, é uma missão de longo prazo que não chega nunca. Esse longo prazo não chega nunca, porque o jogo é infinito e o jogo infinito precisa continuar sendo jogado. Então, ao mesmo tempo que a empresa precisa ter a causa justa, as pessoas, para irem em direção ou trilharem, navegarem essa causa justa, precisam confiar umas nas outras. Porque se eu não confio em você, eu não estou dizendo as coisas que você precisa ouvir e eu também não estou ouvindo as coisas que eu preciso ouvir. Equipe com mentalidade de jogo infinito passa pelo estímulo de comportamento tipo 1, tipo I, da motivação 3.0. O tipo I é o tipo intrínseco, né? Outro bom livro. O João tá lendo um bocado de coisa boa também, né? O livro Motivação 3.0, do Daniel Pink, o nome em inglês é Drive, ele faz essa distinção do tipo I, que é o intrínseco, que é eu me motivo por mim mesmo, e o tipo X, que é de extrínseco, que é a motivação externa. Então é exatamente isso, João, porque no Drive ele fala dos 3 pilares da motivação do tipo I, intrínseco. Autonomia, maestria e propósito. Autonomia é eu ter capacidade de decidir como que eu vou fazer as coisas, as atividades. Autonomia, maestria é eu me tornar melhor naquilo que eu estou fazendo, eu sentir que eu estou progredindo nas minhas habilidades, na minha capacidade de trabalho, nos meus conhecimentos. E o propósito é o porquê que eu faço isso. O propósito precisa ser maior do que simplesmente ganhar o meu salário ou ganhar um bônus. Bônus, salário, benefícios, carro, sala exclusiva, isso tudo é motivação extrínseca. Coisa que vem de fora, coisas que me dão para que eu me motive. Mas eu me motivo, e a principal motivação, principalmente no mundo cada vez mais dominado por
tecnologias, inteligências artificiais e automações, a motivação humana vem de dentro para fora e não de fora para dentro. É o que eu faço no meu trabalho me motiva para atingir um propósito maior. Então essa causa justa é uma maneira através do qual a empresa incentiva os seus funcionários, os seus colaboradores a abraçarem essa causa justa. Ele dá um exemplo mais para o fim do livro de uma rede de farmácia americana, a CVS. E a CVS, cara, não vou saber quando, agora eu não vou lembrar, início dos anos 2000, 2010, eu não lembro direito quando que aconteceu isso. A CVS parou de vender, ela tem a missão mais ou menos de construir comunidades saudáveis, incentivar a saúde, ou desenvolver, melhorar a saúde da comunidade e das pessoas. Então ela parou de vender nos Estados Unidos, isso é comum, acho que aqui no Brasil não é, acho que não é, ela parou de vender cigarro nas suas farmácias. E teve, quando eles declararam vamos parar de vender cigarros nas farmácias, teve um zum, é uma empresa listada na Bolsa de Nova York, as ações caíram num dia, voltaram a subir no outro. Então a CVS abriu mão de uma receita garantida de curto prazo em nome de uma causa justa. Aí ele dá um exemplo de uma funcionária, porque isso foi um bafafá no mercado, eles botaram uma página inteira do New York Times falando, nosso compromisso é com a saúde, não tem motivo pelo qual a gente venda cigarro nas nossas lojas, vamos parar de vender cigarro. Outras redes de farmácia não pararam de vender, mas botaram mais escondido, botaram alertas de que fumar faz mal, mas isso é só uma maneira de mascarar o fato de que a farmácia está vendendo cigarro, então não está ajudando na saúde, está ajudando a propagar ou perpetuar uma doença. Então, quando a CVS fez esse anúncio, eles fizeram uma comunicação ao mercado, a mãe de uma funcionária ligou para a funcionária, ela estava no trabalho, ligou para a funcionária e a mãe chorando, emocionada, falando, puxa filha, a empresa que você trabalha agora eu sei que agora eu tenho certeza que é um local bom para você trabalhar, porque a mãe e a filha são de uma família que tinha um histórico de problemas de câncer de pulmão por parentes que tinham fumado muito. Então, quando a família que vê que a empresa está preocupada com a saúde das pessoas e a família experimentou o drama que é ter uma pessoa com câncer na família, viu que a empresa, que a CVS estava fazendo isso e a filha trabalhava na CVS, o depoimento da filha puxa, pela primeira vez ela tinha, sei lá, 1 ano de empresa, ela falou, pela primeira vez eu tive a certeza de que eu tomei uma decisão certa de vir trabalhar aqui. Então, quando a empresa toma as decisões ignorando resultados de curto prazo, mas mirando no longo prazo, no jogo infinito, indo atrás da causa justa, permite aos seus colaboradores abraçarem, aos seus funcionários abraçarem essa causa justa. E precisa ter essa criação de confiança. Terceiro ponto, estudar os rivais dignos. O Sinek, ele dá o exemplo dele, que ele tinha um cara que ele invejava, que também é um escritor de livro, e ele começa a falar desse rival digno, ele fala, cara, toda vez que esse cara se apresentava, me incomodava. O Sinek falando, me incomodava. Porque eu via que esse cara tinha uma boa repercussão no mercado, ele era um cara que falava coisas que atraíam a atenção do público, Sinek falando, eu ficava comparando a posição do meu livro versus a dele na lista dos mais vendidos do New York Times. E ele percebia, e era só com esse cara, não era com mais ninguém. E aí um dia os dois se encontraram no palco de um evento, né? Eram dois, iam fazer tipo um painel, os dois iam debater. E aí o Sinek começa o painel falando, cara, ele fala alguma coisa do tipo, cara, eu estar na tua presença me deixa inseguro. Porque você é um cara que eu vejo que é muito mais bem sucedido do que eu não lembro o termo que ele usa exatamente no livro. Mas o outro cara fala, Sinek, é recíproco, eu também me sinto assim com relação a você. E esse cara daqui. Curiosamente, eu tenho um livro dele que eu não li, esse aqui eu não li ainda, tá na lista para ler. O Adam Grant, autor do Think Again. Esse eu tenho em papel. Esse cara é muito bom também. Eu já li livro eu nunca li nenhum do Adam Grant, mas ele fala sobre tomada de decisão, enfim, sobre funcionamento das nossas decisões. Então, aí ele entendeu que o Adam Grant era um rival digno, era um cara que ele podia se inspirar, ele trocou a competição com o Adam Grant pela colaboração e pelo entendimento de, puxa, o que esse cara faz que é
positivo que eu posso aprender com ele. Então, no jogo infinito, as empresas, as pessoas, elas não se comparam com outras pessoas. Essa comparação ou essa competição é mentalidade finita. Então a gente precisa estudar, ter os nossos rivais. O Sonic fala, cara, é importante você ter os seus rivais dignos, pessoas nas quais você se inspira, mas você não quer derrotar a pessoa, você quer aprender com ela. Porque tem vezes, ele dá exemplos de empresas onde a empresa tinha um competidor, um rival digno, e esse rival digno quebra. E ele sai do mercado. Então a empresa passa a ter um novo rival digno para poder se inspirar e se motivar a continuar jogando o jogo infinito. Quarto ponto, se preparar para a flexibilidade existencial. Então é a empresa e as pessoas estarem disponíveis e terem a mentalidade de que a causa justa ela é o fim. O que a gente faz é o meio. É muito do começar pelo porquê do próprio Simon Sinek, né? São os 3 círculos concêntricos. O que a gente faz e como a gente faz, os produtos que a gente faz e a maneira como a gente trabalha serve a um propósito e não o inverso. Porque tem vezes que a empresa precisa mudar completamente a maneira como ela trabalha para atender a sua causa justa. E ele dá o exemplo da Kodak. A Kodak foi uma empresa que praticamente inventou a fotografia. E a Kodak, nos anos 80, já tinha, nos seus laboratórios de pesquisa, já tinha inventado a câmera digital. E quando o pesquisador chefe dessa pesquisa da câmera digital apresentou isso para a Kodak e para os executivos, eles falaram, pô, cara, bacana esse produto, essa câmera digital é legal, mas, cara, tem um problema que é o seguinte, esse produto, ele dispensa o uso de filme e revelação. E isso é uma linha de negócio importante pra gente. Então a Kodak foi a primeira empresa a desenvolver a tecnologia de câmera digital, mas não levou adiante porque tinha medo do prejuízo que ia trazer nos resultados de curto prazo, trimestre e ano da própria Kodak. A Kodak hoje ela é uma empresa muito, muito, muito menor do que ela foi. A Kodak foi atropelada pela câmera digital. E ela foi atropelada de novo pela câmera digital no celular, porque hoje com um aparelho celular, você tem uma câmera muito mais potente do que uma câmera digital do início dos anos 2000, muito mais potente, e muito, muito, muito mais potente do que uma câmera de filme dos anos 80, 90. Então a Kodak teve tudo para promover uma revolução na própria empresa, né, na própria maneira de operar, no próprio mercado, mas em detrimento do longo... Ela olhou para o curto prazo em detrimento do longo prazo. Ele dá o exemplo do fundador da Kodak, é o Eastman, Kodak, eu não lembro o nome do cara, ele tinha uma causa justa, e essa causa justa era alguma coisa do tipo popularizar a tecnologia de fotografia. Então ele fala um pouquinho do histórico da empresa, de ter desenvolvido filme portátil para colocar dentro da máquina, porque as primeiras máquinas eram aquelas que batiam uma chapa e tinha que ir para um laboratório específico para revelar. Então a Kodak foi miniaturizando e desenvolvendo filme que poderia ser trocado facilmente, filme que podia Polaroid, que podia ser, né, o filme, a foto que se auto-revela imediatamente. Então tudo isso com o objetivo de popularizar a fotografia, de permitir que as pessoas pudessem tirar e ter o controle sobre o processo de tirar suas próprias fotos e registrar suas memórias. Então isso era uma causa justa da própria Kodak que se abandonou, foi abandonado ao longo do tempo. Então essa flexibilidade existencial é a empresa saber quando ela tem que mudar o jogo. Ele dá o exemplo da Disney também, que a Disney acabou indo focar em um monte de coisa e deixou de olhar para a missão de trazer universos mágicos, fantásticos para o seu público. Então isso é muito, muito bacana porque, mais uma vez, tanto empresas quanto pessoas muitas vezes ficam apegadas ao que fazem, a como fazem e esquecem o porquê que elas estão fazendo isso. E por fim, ele fala o último das 5 disciplinas, as 5 práticas. Ele chama de 5 práticas essenciais, é a coragem para liderar. É a empresa e as suas lideranças terem a coragem para tomar essas decisões. Aí ele fala de novo da CVS, ele fala
da Sweetgreen. Então, é a empresa tomar essas decisões e bancar essas decisões, apesar da pressão externa que vai sofrer. É saber que precisa, muitas vezes, tomar decisões impopulares no curto prazo para poder atender essa causa justa no longo prazo. E mobilizar as pessoas. Ele dá o exemplo de ter a coragem para liderar. Ele dá o exemplo do Martin Luther King e aquela marcha pelos empregos que aconteceu em Washington em 1963. Ele já falou isso em outros livros. O Martin Luther King começa aquele discurso épico dele, né? Esse discurso já foi estudado de frente para trás. Eu não tenho aqui o... meu Deus, um livro da Nancy Duarte, é o Resonate da Nancy Duarte, que ela faz uma análise, é um livro sobre apresentações, sobre falar em público, mas ela faz uma análise, tipo, frase a frase desse discurso do Martin Luther King, é muito bacana. E o discurso dele começa com I have a dream, eu tenho um sonho. Não foi eu tenho um plano. Então a empresa e as pessoas precisam ter essa coragem para liderar, e essa coragem vai estar embasada num sonho, vai estar embasada numa causa justa. Então precisa a liderança, para ser uma liderança de jogo infinito, ela precisa ter a coragem, mais uma vez, para tomar essas decisões de curto prazo, independentemente das pressões que ela sofra, porque ela tem uma causa mais justa, mais nobre a atingir no futuro. Para empacotar, eu falei no início que eu não sabia se eu conseguia falar de tudo hoje, mas eu acho que dá tempo sim, antes das 8. Cara, o Jogo Infinito é um livro muito bom, ele é um livro rápido, um livro direto, e como todo livro do Sinek, ele é muito provocativo, ele mexe muito de falar não só para as empresas, e você olha para os exemplos das empresas, das organizações que você trabalha, que você tem contato, mas ele também faz uma provocação que vai no nível individual. Até aqui ok? Mais uma vez, obrigado quem está aqui presente na nossa live de estreia do Morning Insight. Próximo Morning Insight, terça-feira que vem. Pode jogar, pergunta no chat. Pode jogar que eu estou olhando o chat tanto do LinkedIn quanto do YouTube aqui. O LinkedIn não tem chat propriamente dito, mas se você fizer um comentário na postagem, eu estou acompanhando ela daqui. Eu queria trazer um outro negócio que eu vi, um TED Talk, tem 2 semanas, e eu achei muito válido a dica que essa autora, a Mel Robbins, traz nesse TED Talk. Ela tem, eu não vou lembrar o nome do livro dela, eu acho que é a 5-second rule, a regra dos 5 segundos, que é, o TED Talk todo dela é sobre atingir as coisas que você quer na sua vida. E o que te impede de atingir as coisas que você quer na sua vida não é o meio externo, é você. Porque ela comenta, e eu assino embaixo, que muitas vezes a gente fica no mundo das nossas ideias, na nossa cabeça, e a gente não parte para ação. Então, uma das coisas, né, e essa é o resumo do TED Talk dela, a regra, uma baita palestra, né, é boa. Essa palestra é o carro-chefe dela. Eu entrei no Wikipedia dela e tinha lá, ela ficou conhecida através do seu TED Talk, a primeira linha do Wikipedia dela traz essa palestra, muito boa. Eu particularmente, falando da palestra, eu tenho um link da palestra dela aqui. Tá aqui, eu tinha separado. Vou jogar para vocês aqui no chat, eu acho que não sai no LinkedIn, mas sai no YouTube. Eu tenho só uma restrição quanto à abordagem dela. Eu acho que ela é muito impositiva em algumas coisas que ela fala. Eu sempre gosto de fazer ponto e contraponto, mas ela, por exemplo, ela fala que você tem que se forçar a fazer as coisas. Eu sou muito cauteloso para recomendar que alguém tem que se forçar e fazer disso uma regra escrita em pedra. Porque eu sei que tem pessoas que não conseguem fazer as coisas que elas gostariam de fazer por conta de distúrbios, por problemas, por doenças mentais. Então, por exemplo, uma pessoa que sofre de uma depressão profunda, ao assistir essa palestra dela, pode aumentar a ansiedade ou a própria depressão, porque a pessoa ela tem uma doença
que é um desequilíbrio químico no cérebro, que a impede ou a dificulta de se forçar a fazer as coisas. Falar para uma pessoa que tem ansiedade ou depressão que ela precisa se forçar, tudo que a pessoa faz é mentalmente se forçar. Mas ela traz... Então, assim, eu não gosto muito dessa abordagem 100% impositiva dela, então eu estou recomendando, mas eu faço essa ressalva. Mas ela traz isso aí, João Lucas. É o seu proativo do círculo de influência do primeiro dos 7 hábitos, seja proativo, é agir no círculo de influência. Cara, mas ela traz um negócio que é a regra dos 5 segundos. Regra dos 5 segundos. Eu tenho usado isso pra mim e isso tem funcionado. Que você tá diante, pra evitar procrastinar, cara, é você tá fazendo você sabe que você tem que fazer um negócio. Você parou e viu que esse negócio precisa ser feito, faz. Na hora. Tem que tomar cuidado para evitar o pula-pula de tarefa que eu falo nos meus treinamentos. Mas, por exemplo, ela fala falando mais cedo de saúde, ir pra academia. Cara, você parou e pensou, sei lá, 8 horas da noite no sofá da sua casa, puxa, eu tinha que ir pra academia. Tinha que ir? Não, vai. Não fica, porque se a gente para e começa a pensar muito, se passa desses 5 segundos iniciais, a gente começa a pensar muito e começa a criar desculpa e justificativa para nós mesmos e começa a over-analisar e não faz. Então se colocar em movimento, e ela fala isso, é movimento físico. Então tem que fazer alguma coisa, cara, pega e liga para alguém. Levanta do sofá, entra num movimento físico para vencer essa inércia inicial. Ela diz, não sei, eu estou repetindo as palavras dela, mas ela diz que na engenharia tem um conceito chamado energia de ativação. É a energia que é necessária para um sistema entrar em movimento. Então a gente precisa gerar esse movimento físico em nós mesmos para fugir dessa estagnação e fugir da procrastinação. Então, ao invés de ficar raciocinando e pensando sobre o que a gente gostaria de estar fazendo, vai lá e faz, nesse momento. Então, 5 segundos, por que quer que seja que você esteja pensando em fazer, pensou em fazer, pondera se você realmente quer fazer isso agora, mas cara, é 5 segundos, vou fazer, levanta e vai. Pega e manda uma mensagem. Então ela fala dessa importância para se colocar em movimento. Eu tenho usado isso na minha vida pessoal, inclusive, de coisas, tanto para ir para academia, mas coisas do tipo, cara, lavar louça. Então tem vezes que eu olho, eu passo na cozinha, essa louça tá aí. Eu vou lavar... Não, eu lavo depois. Aí eu penso, cara, eu posso lavar agora? Vai me atrapalhar em alguma coisa? Não, vou lavar agora. Já arregaça a manga e já começa a lavar a louça. E isso tem feito com que eu tenha executado algumas coisas simples, inclusive, e outras mais complexas, mas me colocando em movimento naquele momento imediato. Faço sempre a ressalva para a gente tomar cuidado para não mudar de uma atividade para outra, né? Começar a ficar pulando de uma atividade para outra e não concluir nenhuma. Tem isso também. Esse é o pula-pula de tarefas. Mas, cara, eu queria dividir essa dica com você que está aqui ou quem estiver assistindo no futuro. E nesses minutos finais, finalmente eu vou deixar aberto, eu já estava aberto, mas eu vou deixar aberto para perguntas, seja referente ao nosso conteúdo que eu trouxe hoje, mas também qualquer outra coisa que vocês queiram perguntar. Enquanto isso eu tomo uma água, que eu tô falando pra caramba. E já dividindo, né, cara, bacana. Pra mim é um negócio, estar hoje aqui, ao vivo, é um negócio importante pra mim. Porque mais uma vez, eu comentei no início, já há muito tempo eu queria fazer isso, pretendo e vou fazer isso regularmente, próximo Morning Insight, terça-feira da semana que vem, para poder dividir, poder permanecer em movimento e dividindo e trocando com quem estiver aqui. João, essa regra dos 5 segundos, e na palestra dela ela usa essa contagem regressiva. Os slides dela, ela temporizou, né, 5, 4, 3, 2, 1, para mostrar que tem que ser um negócio rápido e que tem essa necessidade de você se colocar em movimento mais rapidamente. Um dos problemas da procrastinação é esse. Você coloca uma tarefa na tua lista de tarefas e você olha para ela, tem que fazer isso aqui, né? Tem que fazer isso aqui. Beleza, não, eu vou fazer isso semana que vem. Então, a gente vai deixando para depois por
N motivos, porque é mais confortável. Aí conecta um negócio no outro. Parte da procrastinação é a gente deixar o benefício de longo prazo para depois e obter esse benefício de curto prazo. Então eu prefiro fazer algumas coisas que ou me dão mais prazer ou que são mais fáceis de fazer no curto prazo, eu não faço o de longo prazo. Então, por exemplo, voltando, lavar louça. Pô, lavar louça não é confortável, sabe? Eu tenho que botar a mão na água, aqui em Curitiba, tá frio. Então, botar a mão na água gelada. Então, eu troco o benefício do longo prazo de ter a louça limpa, ou estar com a pia limpa o tempo todo, eu deixo isso para lá em detrimento do meu benefício de curto prazo de não botar a minha mão numa água gelada. Então, a gente tendo essa contagem regressiva, tendo essa mentalidade de que eu pensei em algo, cara, posso fazer isso agora? É viável? Então faz. Então faz esse negócio. Ou, ela dá o exemplo, se você não vai poder fazer algo imediatamente agora, cara, anota em algum lugar, se manda uma mensagem de texto ou de WhatsApp, sei lá, mas faça algum movimento para você já entrar sair dessa inércia inicial. E eu gostei bastante disso porque é uma dica prática, eu já tenho falado sobre isso em treinamentos, é uma dica prática para você combater a procrastinação, que é uma natureza, sei lá, intrínseca nossa do ser humano, de deixar de fazer o que a gente tem que fazer no momento presente. A gente obtém benefícios de curto prazo em detrimento dos benefícios de longo prazo. E no final as coisas se conectam, né? O jogo infinito, é ter a coragem para fazer as coisas de curto prazo, independentemente da pressão que eu possa estar sofrendo, porque eu sei que eu estou indo atrás de uma causa justa. Não substitui, João, a tática de desmembrar a tarefa. Pode ser que uma tarefa seja muito grande e por isso você não esteja começando ela, porque você olha para ela e fala, caraca, muita coisa, beleza. Aí tem a proatividade dos 7 hábitos. O que eu posso fazer, por menor que seja, que está na minha mão, para começar a resolver esse negócio? Então, se eu sei que tem uma tarefa muito complicada, eu posso desmembrar elas, é como devorar um elefante, que inclusive é o nome de um livro, Como Devorar um Elefante. É aos pedaços. Então eu pego uma tarefa grande, fatio ela em tarefas menores e faço uma. A provocação da Mel Robbins é que você tem que fazer... você tem que fazer... tem que executar, tem que se colocar em movimento, porque senão a tua tendência pode ser eu faço depois. Fica overthinking, overpensando e não coloca em execução. Então pode ser uma tática, sim. Se você está procrastinando, desmembra aquela tarefa grande em tarefas menores e já parte para executar logo a primeira delas. Que é, né, uma tática conhecida de planejamento. Para atingir um resultado, você tem que ter uma série de milestones, uma série de etapas ou de atividades para você poder cumprir aquele objetivo. Acabou que eu tomei água, meu café certamente esfriou. Certamente esfriou. Cara, acordei hoje aqui 5 graus. Curitiba nunca decepciona no quesito frio. 5 graus. Pior que nem tava tão frio quanto poderia estar, dado que a temperatura do termômetro era 5 graus. Já começou o inverno aqui. Muito bom, muito bom. Pessoal, começando a conclusão, obrigado pela presença, todo mundo que prestigiou, que está ao vivo aqui, e também quem estiver assistindo isso no futuro. Vou deixar aqui, vou jogar o comentário aqui no YouTube, depois eu boto isso também na postagem do LinkedIn. Meu Linktree tem link para tudo, então tem link de mídia social, tem mídia social do próprio Morning Insight. Eu criei uma página do Instagram só para o programa, né, para separar os assuntos, enfim. Então eu tenho meu Instagram da empresa, tenho o Instagram do programa e tenho o meu pessoal. Eu mantenho as coisas separadas para o cara que só quer saber do programa, segue só o programa, não vai ficar vendo minhas palestras e tudo mais. Ou o cara que só quer ver minhas palestras, não quer saber do programa, não precisa estar vendo o tempo todo, se bem que eu estou postando um negócio de um lado do outro, mas enfim, o Linktree tem o link para toda a mídia social.
Tem um link pro meu site. No meu site tem e-book de graça para baixar, tem um monte de conteúdo bacana. E além do próprio YouTube. Então, quem está acompanhando no YouTube e ainda não se inscreveu, já aproveita, se inscreve também. Próximo Morning Insight, terça-feira da semana que vem. Vou manter esse horário de 7 horas da manhã. Mais uma vez, é viável. Tinha postado isso no vídeo essa semana. É viável para eu mesmo colocar isso em prática. É mais fácil eu acordar 5h30 da manhã, como eu acordei hoje, para estar ao vivo às 7 horas da manhã, do que de repente fazer isso à noite, que eu posso estar mais cansado, enfim, eu estou começando o meu dia agora, estou continuando o meu dia agora, são 2 para as 8 da manhã, então vou manter esse horário das 7 horas da manhã, terça-feira que vem. O Decox falou ali que amanhã já foi mais produtivo ouvindo. Obrigado, Decox. O Deco X, obrigado, tamo junto. Mais uma vez, pessoal, obrigado por todo mundo que compareceu aqui, né? Deixa o seu like, segue na mídia social toda, e terça-feira que vem estamos de novo ao vivo com mais com a edição número 2 do Morning Insight. Um abraço, pessoal, e até lá.